Olá, guerreiros do Bumbum Goloso. Pastafarian Podcast está no ar, bando de desgraçado do caralho. Esse aqui é o episódio número 556. O meu nome é Andrei Martins e eu comando o podcast que ninguém escuta. Ainda bem. Eu sou responsável por aquilo que eu falo, não por aquilo que os senhores que estão com o cu dando bote entendem. Isso aqui é um daily podcast, isso quer dizer que eu tento fazer episódios todos os dias aqui nessa bagaça, mesmo estando com a boca doendo e arrebentada. Tá, eu não aguento mais falar sobre isso, mas não é fácil, senhores, não é fácil gravar podcast com um buraco no lugar do dente dentro da boca, mas vamos lá. Motherfuckers que me escutam aí pela internet toda, nos aplicativos de podcast, no YouTube, na porra toda. Hoje eu vou fazer o episódio que eu prometi alguns dias atrás que ia fazer e não fiz, mas vou fazer agora. Tem um inscrito aqui do canal que chama Juan Vitor. E o Juan Vitor, ele me mandou um comentário esses dias dizendo que queria que eu expusesse aqui no podcast algumas histórias que eu tinha, que ele tinha pra contar e tal, porque eu fiz na semana passada um episódio sobre MILFs, né? E eu não lembro se foi no episódio de MILF ou se foi em outro episódio que eu falei sobre o lance de que a galera fica com essa frescura, né? De quando a gente fala do comportamento bizarro das mulheres, as pessoas falam assim: ai, mas estão falando só das modernetes, né? Nós não estamos falando das nossas irmãs, das nossas mães. Não, cara, nós estamos falando do comportamento de todas as mulheres, inclusive da sua própria mãe. Isso não é ofensa pra ninguém, isso não é... Cara, a gente tá apenas expondo fatos aqui, a gente não tá com a intenção de ofender ninguém. E o Juan Vitor tem uma história cabulosa pra contar sobre a mãe dele, tá? Então, que fique claro, a partir de agora eu estou lendo o e-mail que o Juan Vitor mandou pra mim. E a responsabilidade é toda dele, eu apenas estou descrevendo aqui, tá? Porque ele vai expor coisas cabulosas aqui. Então esse episódio aqui vai ser uma espécie, o e-mail dele é gigante, tá? Esse episódio aqui vai ser uma espécie de uma red pill misturado com black pill, misturado com desgraça, misturado com tudo. E é apenas para exemplificar um pouco, senhores, que o simples fato de uma mulher ter tido um filho não transforma ela numa santa, tá? Porque existe todo esse lance de santificação da imagem da mulher e santificação da imagem da mulher que é mãe, que vem de um pensamento muito conservador e muito tradicional que existe. E eu até entendo a raiz desse pensamento, eu entendo as pessoas que vêm do background conservador, porque de fato houve uma época do mundo em que a estrutura familiar ainda tinha algum tipo de estrutura intacta, ou não muito intacta, mas pelo menos funcionava mesmo que em forma de hipocrisia, e hoje em dia não existe mais nada, não existe mais estrutura de família, não existe mais merda nenhuma, e ainda existem pessoas que tentam ser conservadoras nessa sociedade maldita. Eu só não entendo o que essas pessoas estão conservando, sendo que não tem mais nada para ser conservado, senhores. Nós estamos no post-world, fudeu tudo, acabou tudo. Então, senhores, vamos acompanhar aqui a história do nosso amigo Juan aqui. Vou ler o e-mail dele, vamos lá. Bom, suavidade. A minha mãe sempre foi uma manipuladora e desequilibrada e antigamente ela saía com os caras machos de verdade, uns mano que honram os bagos. Ela era amante de um cara rico que dava tudo pra ela, mas depois de ela engravidar 2 vezes e nenhuma das vezes era dele, o mano abandonou o barco e ela sempre dando pros manos alfas. Tá, foi muita informação, cara. Como é que é essa história? Deixa eu voltar aqui. A mãe dele era amante de um cara rico que dava tudo pra ela, mas daí ela engravidou 2 vezes seguidas e nenhuma das 2 vezes o filho era desse cara. Tá, mas se ela era amante, então ela tinha um marido e tinha um amante rico e engravidou de outros 2 caras aleatórios? Caralho, que desgraça, hein? Tá, vamos continuar o e-mail dele aqui. Começo já tá assustador já. Detalhe, senhores, eu não li esse e-mail antes, tá? Eu li só o cabeçalho ali que eu recebi, mas eu estou reagindo junto com vocês aqui. Eu também não sei aonde vai essa história, tá? Isso é importante deixar claro, eu não li a história do Juan até o final. Quando tinha uns 13 anos, já era uma relação bosta. E ela achou que ia estar bem se envolvendo com um usuário de pasta base
Não, usuário de pasta base não. A pasta base é o material para fazer o pó, né? Então ele não era um usuário de pasta base. Ou ele era um usuário de pó, ou ele era um vendedor de pasta base. Talvez as duas coisas, né? Na real foi tranquilo durante uns 5 meses, mas ele voltou a usar, tá, então ele era usuário de cocaína. E ela terminou com ele. E o BO que ele fez, o inferno. Ele pulava o muro da minha casa, quebrou a porta dando um soco na janela, quebrou... Isso durante uns 20 dias. Teve uma sexta-feira que ele foi pegar dinheiro com minha mãe, dizendo que ela devia e ele tinha que comprar droga. Ele meteu a mão nos peitos dela, pegou o dinheiro na hora e eu liguei pra polícia. Ele me deu um socão, sangrou pra caralho. Peguei um bando. Como assim um bando? Ah, peguei tipo uma galera. Peguei um bando e quebrei ele e fui embora. Depois chamamos a polícia e não deu em nada. Na época eu tinha uns 13 e ele 27. Então não tinha como peitar. Caralho, a puta história de favela. Ô, Juan, você tá confessando crimes aqui, cara. Que você fez motim pra espancar o cara e tal. Esse é o episódio mais criminoso da história do podcast, senhores. Olha que emoção. Então, a pessoa confessando crimes aqui. O pior foi o próximo dia. Apareceu o irmão dele, que cheirava pó, e a namorada dele, que era cliente da minha mãe. Tá, mas a tua mãe também vendia... Ah, não, ela não vendia pó, ela vendia outra coisa, é isso? Não sei, não entendi. A namorada dele deu R$200 pro irmão do cara pagar minha mãe, daí ele cheirou tudo. Minha mãe cobrou ele e lá foi ele tirar satisfação na minha casa. Isso um dia após o ocorrido do irmão dele ter invadido a minha casa. Caralho, a tua casa era o rolê do tráfico de drogas do mundo. Ele chegou cheirado, esperou a cliente sair e começou a bater com o capacete na minha mãe. Eu fui lá ajudar e desmaiei o mano no braço. Eu tinha uns 80 quilos e ele uns 50. Minha mãe com o olho roxo, o viado passou a noite toda na cadeia, mas não deu em nada. Caralho. A minha mãe se envolveu com o assassino só por proteção, mas ela só estava cavando a própria cova mais fundo. Após uns 2 meses, ela começou a trair o assassino com o patrão dele. E meio que no mundo do crime, traição não tem perdão. Então ela se envolveu com o traficante e mandou matar... Como é que é? Caralho, velho, que porra de e-mail é esse? Eu tô ficando arrependido de ter lido isso aqui. Tá, vou ler de novo, peraí, que eu tô... É tanta informação que eu tô perdido. Calma aí. Tá, eu vou ler de novo lá do início que ficou confuso isso aqui. Eu fiquei perdido, tô desconcentrado. A minha mãe se envolveu com o assassino só por proteção, mas ela estava só cavando a cova mais fundo. Após uns 2 meses, ela começou a trair o assassino com o patrão dele e meio que no mundo do crime, traição não tem perdão. Então ela se envolveu com o traficante e mandou matar o assassino que estava protegendo ela do usuário. Caralho, maluco. Ela foi se envolvendo cada vez mais no crime. Começou a ir dormir umas minas que levavam droga na cadeia e eu comia sem dó. Era tipo umas 2 por mês, durando uns 3 anos. Quando eu tinha uns 16 anos, ela foi grampeada e foi presa. O melhor de tudo, ela me culpa. Ah, tua mãe engravidou de cara que nem era marido dela, teve amante rico, se envolveu com traficante, com usuário, começou a fazer corre de droga, e aí foi presa por causa do corre de droga, e ela te culpa, Juan. Que maravilha, hein? Que mãe abençoada, hein, senhores? Que relato bonito, gostoso e aconchegante para o coração dos senhores nesse belo dia. Vamos continuar o e-mail do rapaz aqui. Para ela ter me culpado, foi assim. Eu era um moleque foda na escola. Ganhei uma bolsa na escola mais pica do Mato Grosso do Sul. Opa, acabei de revelar de onde ele é. Bom, Juan, você autorizou eu ler o teu e-mail, né? Eu tô lendo aqui porque eu tenho a sua autorização, tá? Se você vier me encher o saco, eu vou provar que você me autorizou para ler isso aqui. Nem eu, nem minha mãe poderíamos ter nada na nossa ficha se não perdi a bolsa. Um sábado saí de casa para comprar carne e tem polícias na minha porta. Eu falei para ela não fazer merda para não estragar meu futuro. Ela acha que os policiais ouviram, invadiram a casa, mas deu tempo dela jogar a maconha na fossa.
Só entraram uma balança. Só encontraram uma balança. Era a única prova, mas tinha os grampos. Então, eles levaram ela presa em flagrante. Quer dizer, eles não acharam droga, mas acharam uma balança de precisão e ela se fudeu. Beleza, entendi. Na hora tava sem chão, mas não podia demonstrar. Eu tinha meu irmão de 5 anos mais novo para cuidar e os gêmeos de 10 anos mais novos que não sabiam porque a mãe dele estava entrando na viatura algemada. Fui pro banheiro, chorei um pouco, mas tinha que ser forte. Caralho, você além de tudo ainda ficou com os 3 irmãos pra cuidar, o menor e 2 gêmeos. Cara, isso aqui dá um filme, hein, irmão. Vou vender esse teu e-mail aqui pra fazer um filme com muita violência policial, drama, sexo, drogas e dedo no cu, gritaria. Isso aqui é uma doideira, rapaz. No mesmo dia, lá pelas 10 horas da noite, meu tio chega e fala que nós vamos morar com minha avó. Fiquei lá uns 3 meses, já que a única prova que tinha da minha mãe desapareceu do acervo da polícia e ela foi absolvida. Como assim, cara? A única prova que tinha da minha mãe desapareceu do acervo da polícia? Como assim? Ficou mal contado isso aí, hein? Ela não aprendeu com os erros e tudo voltou como era antes da cadeia, menos a escola. Então voltei para a escola pública. Uns 2 anos depois, o traficante foi preso. Ela começou a trair ele, sempre agindo como uma adolescente. Eu não ligava, mas sabia que uma hora eu teria que defender a minha família. Terminei a escola, o filho prodígio que não virou nada e ainda era o culpado por ela ser presa e era tratado como um bosta por ela. Eu tinha 18 e tinha que esperar a reservista, o exército no caso, né? A dispensa. Então foi um inferno. Durante 1 ano e meio, mas eu comecei a trampar no mercado. Entrei em uma faculdade particular de matemática, cursei 2 anos, larguei o emprego, virei competidor amador de levantamento terra e passei na Federal do Mato Grosso do Sul, mas aí a merda veio. Meu Deus, não acaba, senhores. A vida desse rapaz é uma tragédia. Por lesões eu perdi o patrocínio e parei de competir. Fiquei desempregado e o traficante foi solto. Ele soube que ela trepou com vários caras e o pior, e que quando ele foi preso, a vaca da minha mãe, só de raiva, transou com o parceiro dele. Meu Deus, cara. Que coisa inacreditável. Eu sabia que era dar merda. Era minha mãe ou o traficante. E ela ainda tem mais 3 filhos para criar. Em resumo, esse ano estava tudo tranquilo, mas de fato, de um carretel de merda que a minha mãe fez, tiveram que trancar meu curso, viajar para São Paulo e fazer o que tinha que ser feito, senão meus irmãos iam perder a mãe. É uma pequena dose, tenho muitas outras histórias dela sobre machos betas que ela pegou hoje em dia, mas prefiro falar em outra história, é muito densa. Ia ser muito louco participar do teu podcast. Tô até a fim de criar o meu. Daí eu mandei um e-mail, esse foi o fim do e-mail dele, tá? Daí eu mandei um outro e-mail dele perguntando se ele me dava autorização para expor esse relato aqui, e ele mandou um e-mail respondendo, pode sim. Então eu tenho a sua prova, ô Juan, que eu estou expondo crimes aqui de pessoas aqui. Portanto, não me processe, Juan. Não me processe e não denuncie meu podcast aqui por eu estar expondo crimes aqui no meu humilde podcast. Senhores, na verdade, eu fui meio que pego de surpresa. Nem eu imaginava que a história dele era tão cabulosa. Eu tinha lido só, tipo, o comecinho do e-mail, eu tinha visto que ele falava que a mãe dele transava com os caras e tal, mas eu não tinha visto o vídeo do meio pra frente, o vídeo não, tinha visto o e-mail do meio pra frente pra ver o quão cabulosa era essa história. O que eu posso dizer sobre essa história, senhores? Essa história aqui, lógico, é uma história exagerada, é uma mãe que se envolveu com tráfico de drogas, que se envolveu com um criminoso, que acabou sendo preso, é uma história triste, é uma história cabreira, mas o que esse tipo de história ensina pra gente? Ensina o quê? Que pessoas são só pessoas, senhores, e pessoas podem ser qualquer coisa, né? Então não é porque essa mulher ela é mãe que ela é santa. Porque tem muita gente que pensa que mulher só porque faz filho é santa. Porque, minha mãezinha querida, eu amo minha mãe. Pois é, mas a sua mãe é uma mulher como qualquer outra. Uma mulher que, quando a gente fala, por exemplo, de relacionamentos, ela vai ter os erros dela, ela vai ser hipergâmica igual qualquer outra mulher, ela vai ter o poder de barganha dela, ela vai utilizar de qualquer outra coisa que qualquer outra mulher pode utilizar para se relacionar com homens ou com qualquer pessoa, independentemente de ser uma mulher velha, uma mulher nova, uma modernete ou não. Todas elas estão infectadas pelo feminismo, pelo genocentrismo, pela porra toda, tá?
Então não tem mais santo na sociedade. Na verdade, nunca teve. A diferença é que antes, quando os papéis sociais eram mais definidos, que a mulher ficava mais em casa, mais como dona de casa, já existia putaria no mundo, já existia desgraça no mundo, mas pelo menos os papéis sociais eram bem definidos, o homem trabalhava, era o provedor da casa, e a mulher cuidava dos filhos, cuidava da casa e tal. A gente pode entrar em outras discussões se esse formato social era o ideal, ou se isso era o certo, se isso era o errado, isso é uma outra discussão. A questão é que as coisas eram mais óbvias, mais simplificadas, né? E hoje em dia a família foi totalmente destruída, ninguém mais sabe qual é o seu papel hoje em dia, e esse tipo de comportamento aqui que foi exposto nesse meio aqui da história triste do Juan e da mãe dele, ele basicamente está espalhado pela sociedade toda, tá? E isso é uma coisa muito bizarra. Então, assim, o que é legal de você ler uma história dessa aqui e ter esse choque de realidade, na minha visão? O legal é você perceber que não importa as pessoas que você conhece, não importa as histórias que você sabe, as histórias que você ouviu, o que importa é a realidade que existe. Muito possivelmente, muitas pessoas que estão ouvindo aqui esse podcast agora nunca tiveram contato com um usuário de droga ou com um traficante, nunca viram isso de perto, mas as pessoas sabem que essas coisas existem, né? Assim como também deve ter muita gente aí que talvez que escute meu podcast que seja usuário de droga pra caralho e que talvez no seu bairro, na sua vida, na sua família, na sua rotina, conviva com esse tipo de coisa de perto. Mas independentemente disso fazer parte da sua vida ou não, é um fato que essas coisas existem. Mas parece que só na hora que a gente escuta uma história falando sobre isso, parece que só na hora que a gente realmente vê um relato que a gente se toca da grandiosidade desses problemas. Por isso que eu falo aqui no podcast que eu acho importante a gente utilizar de evidência anedótica, a gente contar histórias. Por quê? Porque por mais que a evidência anedótica seja uma falácia, e por mais que não seja um argumento válido, mesmo que não esteja provando um ponto, ajuda a esfregar na cara das pessoas a realidade. Porque existem pessoas que acham que o simples fato, por exemplo, de uma mulher ser mãe e ter crianças, impede ela de fazer alguma merda astronômica. Ou que o simples fato de fazer uma pessoa engravidar, ter um filho, automaticamente transforma a pessoa numa pessoa boa. Eu já vi isso várias vezes, aquele argumento do tipo assim, ah não, mas você não tem filho, ah você não sabe o que é. Como se o simples fato da pessoa ter filho fizesse a pessoa ter, sei lá, um raio na cabeça e a pessoa ganhasse uma grande injeção de moralidade e de responsabilidade só porque ela tem que cuidar de outra vida, né? E o que a gente mais vê por aí, cara, é mãe solteira, é família destruída, é pessoas que fazem filho como se fosse esporte, e a sociedade completamente destruída, e também tem um monte de filho da puta que diz que faz parte de família tradicional que não tinha que ter filho, cara. A maioria das pessoas não tinham que ter filho, porque não tem estrutura psicológica, mental, financeira, familiar, de nada pra ter filho. Então a grande verdade é que a maioria das pessoas não deveria ter filho. E a maioria das pessoas que estão aí soltas no mundo nem deveriam existir, porque elas são fruto de uma irresponsabilidade, de uma coisa completamente irracional, de uma pessoa gerar um filho quando ela não tinha a menor condição de fazê-lo, né? Então, porra, a única coisa que eu posso fazer nesse podcast aqui é agradecer o Juan, do fundo do coração, por ter mandado esse relato. É uma história triste pra caramba. Queria convidar o Juan, caso ele escute aqui esse podcast, a continuar a história. Pô, Juan, me manda aí mais um e-mail continuando essa história, se ela tiver continuação, ou contando alguma outra história aí envolvendo a tua vida ou envolvendo a sua mãe. E eu também incentivo vocês que estão escutando aí meu podcast, que são meus ouvintes, vocês que têm histórias cabulosas e querem mandar para mim, eu quero ler, eu quero deixar registrado, porque isso aqui, apesar de ser o meu podcast, o meu registro de pensamentos diário, de certa forma, acaba sendo um pouco o podcast de vocês também, porque desde que eu abri os comentários, a comunidade e tudo mais, vocês vêm interagindo de uma maneira muito legal. E a gente tá aqui na internet, nos canais masculinos, meio que para trocar experiência mesmo, porque é um espaço mínimo, minúsculo que a gente tem aqui na internet para trocar experiência, então eu penso que quanto mais a gente conseguir levar essa experiência mais para frente, quanto mais a gente conseguir expandir esse diálogo entre a gente, é melhor. Então, se vocês quiserem mandar alguma história semelhante, não precisa ser tão cabulosa, mas quiser mandar a história como uma dessa que o Juan mandou, fiquem à vontade e mandem. Lembrem também que vocês não precisam se identificar. Se vocês quiserem que eu não fale o nome de vocês, eu não fale o nome, é só deixar um toque ali no e-mail.
que eu não falo o nome, beleza? E as minhas redes sociais e o meu e-mail estão na descrição do episódio, vocês podem acessar ali, caso queiram me mandar alguma coisa. E eu tenho outros e-mails aí que eu recebi que podem gerar episódios também, mas é que a rotina é meio louca e eu vou fazendo o podcast conforme dá, né, senhores? Não é a coisa mais organizada do mundo, tem vezes que eu mesmo me perco aqui na organização. Mas eu consigo vir aqui fazer podcast todo dia, né? Acho que isso que é importante. Então é isso aí, senhores. Esse aqui foi o cabuloso episódio 556 do podcast, aí com esse relato muito louco aí, de uma mãe que se perdeu aí no meio do caminho, né? E assim, nem eu imaginava que o choque de realidade seria tanto para esse episódio, né? Eu imaginava que a história era mais sobre promiscuidade da mãe, mas na verdade acabou sendo sobre um comportamento mais pesado. Então acho que fica uma red pill / black pill ainda mais forte, porque, cara, a gente precisa quebrar algumas barreiras, entendeu? Eu vejo uma galera que meio que, né, pisa em ovos, né, e tal, não, a gente não pode tocar em certas coisas e tudo mais. Eu penso que a gente não pode misturar alhos com bugalhos, senhores. Eu acho que o fato da gente não ser progressista, da gente não apoiar a lacração, da gente não apoiar o ginocentrismo, isso não transforma a gente em conservador. Eu penso que conservador e progressista são duas faces da mesma merda, eles defendem a mesma Matrix. Então eu penso que a gente tem que buscar o nosso próprio caminho, nosso próprio entendimento nas coisas. Não é se pagando de conservador numa sociedade onde não tem nada para se conservar e nem se pagando de progressista numa sociedade que está destruída. Não é nem um lado nem o outro que vai solucionar nada, senhores. A gente precisa da nossa própria via de pensamentos. E o negócio é individual, né? Esse é o sentido do MGTOW, afinal de contas, né? Eu hoje em dia eu já acho a sigla MGTOW desnecessária, né? Mas de fato, nós somos homens que temos que seguir o nosso próprio caminho, porque a sociedade destruiu, senhores. A sociedade tá na merda. Eu sinceramente não sei mais o que sobrou. Beleza? Então esse tipo de relato aqui é importante para manter os senhores acordados e para me manter acordado também, porque eu também estou envolvido aqui no processo. Beleza? Então hoje vai ser esse episódio aqui direto e reto, sem musiquinha, sem frufru, porque isso aqui é um episódio especial aí que eu tava devendo pra mim mesmo e pro Juan aí, porque eu falei pra ele que ia fazer o episódio e acabou ficando pra trás, mas o importante é que saiu, beleza? Então é isso aí, galera. Forte abraço. Em breve aí eu volto, possivelmente aí com outros relatos apocalípticos ou com outro conteúdo aleatório que eu decidi fazer, né? Qualquer ideia maluca aí que surja da minha mente doentia, senhores. Certo? Valeu pra todo mundo que escutou até aqui. Hashtag dedo no cu e gritaria. Forte abraço. Peace the fuck out. Yes.